Meus queridos alunos do sétimo ano, né? Que é o professor Luiz Paulo, né? Vamos falar um pouco hoje de uma matéria extremamente importante, quando a gente fala sobre história. E por que que é importante? Porque tem a ver com nós, né? Com nós brasileiros, tem a ver com a nossa identidade, né? É muito importante quando a gente estuda a história é tentar descobrir as nossas raízes, o porquê muitas coisas que ocorrem no nosso país hoje em dia, tanto na área da cultura, quanto na área da política, na área dos esportes, na área da gastronomia, da alimentação. Tudo na história tem uma origem e é muito bacana quando a gente está estudando várias histórias, né, de várias partes do mundo, mas é muito importante a gente reconhecer a nossa história, né? Então a gente vai aí falar um pouco mais sobre essa história da chamada América Portuguesa, né? Sobre o Brasil colonial. Que estranho, né, professor, falar sobre Brasil colonial, falar sobre América Portuguesa. Que América Portuguesa é essa? Então fique tranquilo, porque o nome de América Portuguesa nada mais é do que Brasil. Então, quando a gente fala dentro aqui da América do Sul, a gente fala sobre a colonização, da chegada de outros povos europeus para ocupar esse território do continente americano. A gente teve a presença dos espanhóis, então nós temos os nossos vizinhos, né? O Chile, o Peru, Venezuela, Uruguai, Bolívia, Equador, Paraguai. Nós falamos que esse pessoal, né, esses povos, aí, esses países do lado, nós falamos que é justamente da América Espanhola. E quando a gente fala de América Portuguesa, né, Portugal só colonizou um único país aqui na América, que é justamente o Brasil. Então, por isso a gente chama o Brasil também de América Portuguesa. Então, quando a gente fala de América Portuguesa, nada mais a gente está falando é do Brasil, né? Do Brasil colonial, lá do início do Brasil. E para falar de Brasil, a gente fala também de muitas imagens, né? Então, aqui atrás do professor, aqui nesse cenário, tem uma imagem muito importante da história. Essa é uma imagem que fala, né, o título que é dado a esta pintura é chamada de a primeira missa, né? Foi celebrada no Brasil aqui, quando da expedição feita por Pedro Álvares Cabral, lá em 1500, em abril de 1500, e aí este quadro foi pintado em 1860, olha que curioso, né? Então, os portugueses chegam aqui no Brasil em 1500, mas esse quadro ele foi pintado em 1860, aí pelo pintor Vitor Meirelles, né? Então vai ficar aqui de pano de fundo desta nossa aula de hoje, porque mostra ali o início de tudo, da chegada dos portugueses, do contato destes portugueses com estes indígenas. Dá para a gente discutir muita coisa, né? A gente vai discutir muitas coisas aqui nesta aula de hoje. E será, uma primeira pergunta, será que neste quadro que está aí de fundo, né, do professor Luiz Paulo, será que esta primeira missa, este quadro foi representado desta forma mesmo? Será que os indígenas ficaram todos mansos, todos olhando, observando, aceitando este novo Deus cristão aí? Então são coisas que nós vamos aí também discutir nesta nossa aula de hoje, tá bom? Então a gente vai dar aí a sequência e vai começar a falar. E a primeira coisa que nos chama a atenção aí é, portanto, aparece aí esta imagem agora, né, numa tela de fundo melhor, que é a primeira missa no Brasil, que foi celebrada aí, né, pelo Frei Dom Henrique de Coimbra, em 26 de abril de 1500, né, era um domingo, né, na Praia da Coroa Vermelha, né, ali na cidade hoje chamada de Santa Cruz Cabrália, né, lá no litoral sul da Bahia, próximo a Porto Seguro. Uma curiosidade do professor Luiz Paulo agora, a gente fala de história, história está em todo lado, mas essa parte é ruim para a gente da história, porque foi justamente ali em Santa Cruz Cabrália, que agora na Copa do Mundo de 2014, que foi aqui no Brasil, foi o local onde a seleção alemã ficou hospedada durante a Copa do Mundo, e dói a cabeça da gente lembrar, né, do 7-1 que o Brasil levou, mas fica aí, os alemães aí em 2014 ficaram justamente em Santa Cruz Cabrália,
local onde chegaram ali, né, os portugueses próximo a Porto Seguro, onde foi realizada esta primeira missa aí. Quem sabe, né, este fato histórico deu sorte aí para os alemães aí, infelizmente, contra nós brasileiros, né? O fato é que este quadro nos chama aí a atenção. Ali aparece, né, o Dom Frei Henrique de Coimbra celebrando no altar improvisado. Ali nós vamos ter uma imagem, né, de um crucifixo de madeira improvisado, e ali nos chama a atenção os indígenas, os nativos, eles todos nus, né, também que não é de se estranhar, um país extremamente tropical, quente, que nem o Brasil, ainda mais ali na região da Bahia, né, extremamente no período ainda de calor, então mostra a natureza, a quantidade, né, das árvores, isso mostra a beleza da nossa flora, né, das nossas plantas, da nossa fauna, dos animais. E ali também é curioso que aparece a posição dos índios, como se os índios também estivessem adorando, né, a figura ali desta imagem, deste Deus cristão, deste Deus católico, né? É claro que o quadro é uma representação da verdade, ele ilustra, ele ajuda a gente a entender, mas de fato não é a verdade tal qual, né? Como o quadro foi pintado em 1860 por Vitor Meireles, o Vitor Meireles não estava lá em 1500, não presenciou essa missa, né? Professor, mas se ele não estava lá, como é que ele fez esse quadro? Porque o artista, né, no caso Vitor Meireles, usou da sua capacidade criadora de artista, tem um documento escrito, né, as crônicas, né, o diário de Pero Vaz de Caminha, escrivão que veio junto com a embarcação de Cabral. Ele deu informações, ele relatou essa primeira missa, e a partir destes relatos, o Vitor Meireles vai criar esta alegoria, esta imagem falando aí, né, sobre a figura, né, sobre este episódio da primeira missa. Mas é claro que os nativos, que os indígenas, talvez ficaram espantados, talvez curiosos, talvez poucos índios realmente presenciaram essa primeira missa aqui no Brasil. Mas essa imagem dos índios como que adorando, venerando, né, lá ao fundo, é uma imagem que não é aí uma representação absoluta, né? Não foi deste jeito que certamente as coisas aconteceram, né, na história. É importante a gente também discutir isso daí, né? Então, este período aí é o chamado período pré-colonial. Então, professor, o que é este período aí pré-colonial, né? É onde de fato não existia a colonização, como a gente conhece propriamente dita hoje. Então, aí na imagem aparece esse mapa, né, o chamado mapa da Terra Brasilis. Professor, por que o mapa não tem o restante do Brasil, só tem uma parte? É justamente por isso, né? Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles começavam a ficar mais na região da praia, do litoral, né, na região costeira do Brasil. O restante ainda era uma área fechada de mata selvagem, da qual os portugueses tinham muito medo. Então, por isso que a gente chama esse período de pré-colonial, ou seja, é um período que estava iniciando a colonização. Os portugueses ainda não tinham avançado pelo interior do território brasileiro. E por que, professor, que eles não avançaram, né? Quais foram os motivos para isso, né? Primeiro, quando em 1500, né, Cabral chega e aí se dá conta que descobre uma nova porção de terra, né, no caso do Brasil, os portugueses, né, não só os portugueses, os espanhóis, vários países, né, mercantes daquela época, muitos países que navegavam pelo oceano, né, tanto o Oceano Atlântico quanto pelo Mar Mediterrâneo, estavam interessados nas especiarias, né, lá na região do Oriente, então naquela região ali da Arábia, a gente fala sobre as Índias e a gente pensa assim, nossa, onde que eram as Índias? Então, é a região próxima ali também ao Iraque, né? Então, toda aquela região era uma região muito próspera, muito rica. Então, dali tiravam as especiarias, né? Que nós já aprendemos, mas nunca é demais lembrar. Então, a gente tem ali a pimenta do reino, a noz moscada, o cravo, a canela, o orégano, essas especiarias que eram comuns, né, no Oriente e que tinham um valor muito alto, porque eram utilizadas como remédios, né? Ali no continente europeu era feito como remédios e também serviam para poder temperar ali as comidas, né? As comidas que se estragavam, porque não tinham geladeira. Então essas especiarias tinham um alto lucro naquela época, né?
e porque, claro, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, no primeiro momento, eles ainda não haviam descoberto o ouro. Então, como eles não haviam descoberto o ouro, não havia ainda essa necessidade de ocupar, portanto, todo este território brasileiro, né? Então, por isso que a gente chama de pré-colonial. E claro que nesta economia pré-colonial, a gente vai ter o chamado extrativismo vegetal. O que é extrativismo? É o fato de extrair, de retirar da terra. E uma das primeiras riquezas, né, que os portugueses começaram a retirar da terra aí é o pau-brasil. A gente sabe que o pau-brasil é uma árvore dificílima, hoje é uma árvore, né, a gente chama de madeira de lei, não se pode cortar aí a madeira de pau-brasil, porque é uma madeira, né, uma árvore que está em extinção no país, e o pau-brasil ele demora muito tempo para poder crescer, atingir aí uma idade adulta. O fato é que quando os portugueses aqui chegaram, não estavam muito preocupados com isso, havia uma quantidade sem fim de pau-brasil. Professor, por que então eles foram pegar o pau-brasil e não derrubaram outras árvores? Muito bem, meu querido, eles derrubavam aí o pau-brasil porque o pau-brasil era uma madeira que no seu interior ela tem uma cor avermelhada e ela tinha um alto valor no continente europeu, porque daí se extraía, né, dessa parte vegetal da madeira, a coloração vermelha, que servia aí para atingir as roupas do continente europeu. Lá atrás as coisas não eram como hoje, né? Então, a mão de obra, ela era responsável, esses indígenas, esses nativos, né? Que nós deveríamos chamar de primeiros povos do Brasil ou primitivos povos brasileiros. Mas para não chamar desta forma, a gente acaba emprestando aí, né, este conceito criado ali por Cabral, né, na verdade por Colombo, quando ele chega na América, ele achou que estava chegando nas Índias, ele viu um nativo aqui na América, então ele achou que estava na Índia, chamou de índio. Então a gente vai emprestar de Colombo aí este termo também de índio, né, o nativo, né, o brasileiro nativo que aqui estava, era ele que era responsável por localizar aí o pau-brasil, ir lá retirar esse pau-brasil, derrubar, cortar a copa da árvore e poder trocar esse pau-brasil aí com os portugueses, né? Então essa prática de trocar o pau-brasil com os portugueses era chamado de escambo, né? Uma troca, né? Não tinha ainda envolvia ainda moeda, né? Para armazenar a madeira até, né? Porque cabe dizer que naquela época uma travessia do Atlântico, né? Da saída da costa do Brasil ali da região da Bahia até Portugal, levava-se praticamente 60, 70 dias de viagem, né? As embarcações ainda dependiam dos ventos, né? As embarcações à vela. Então era uma viagem longa, demorada, que dependia de várias circunstâncias e para poder armazenar, guardar aí essas madeiras para que elas não apodrecessem, foram feitas no Brasil as chamadas feitorias, né? Então essas feitorias eram depósitos, eram barracões onde ficavam guardadas essas madeiras, aguardando aí, né, as embarcações irem e virem de Portugal para o Brasil para carregar com novas levas aí de pau-brasil, né? Essa concessão que havia, né, dos primitivos povos aqui do Brasil, dos índios, para que os portugueses, né, extraíssem aí o pau-brasil, uma fonte de riqueza, a primeira fonte de riqueza que o Brasil gerou para Portugal, era chamado de estanco, né? Então é importante a gente saber isso daí. Então, é claro que Portugal chega aqui no Brasil ali em 1500, né, com Cabral, e depois disso as terras pertenciam a Portugal, mas neste pré-momento de colonização, né, este período pré-colonial, os portugueses não vieram logo de cara, como nós já falamos anterior. Então foram organizadas as chamadas expedições guarda-costas, né? Então a ideia dessas expedições guarda-costas eram de defender aí a nova terra, de coibir a ação da pirataria praticada pelos corsários, praticados aí por navios de outros povos, de outros países, né? Então a ideia era defender o Brasil da invasão de franceses, de holandeses, né? De espanhóis e por aí vai. Então Cristóvão Jacques, né? Ele vai ser o responsável, né? Por comandar aí essas duas expedições que nós chamamos de expedições
guarda-costas, né, que foram organizados pela coroa. Quando a gente fala de coroa portuguesa, a gente está falando, né, do rei e da rainha, a gente está falando da monarquia dos seis de Portugal. A primeira foi organizada em 1516. Então, olha para você ver. Eles chegaram no Brasil em 1500 e só há 16 anos eles organizaram uma expedição para poder navegar pelas costas, pelas praias, pelo litoral do Brasil, para verificar se tinha algum outro país, né? Se existiam aí navios com bandeiras de outros países atracados na costa brasileira. Depois de 16 anos, esta primeira expedição guarda-costa. E 10 anos depois, uma segunda expedição guarda-costa foi organizada, a de 1526, né? Então é importante a gente comentar aí que neste primeiro momento os portugueses estavam apenas interessados em verificar se o Brasil estava sendo invadido ou não, para manter ali o domínio da terra, né?